só. Mas será que eu pulo o oscilador harmônico e entro direto na parte de quântica para quando você for fazer isso? Talvez melhor. Acho melhor. Sim. Estou curioso com a parte. Então, olha só, pessoal, continuando. Bom, agora, na verdade, só tem mais uma coisinha que a gente precisa entender antes de começar a fazer contas com autovalores e autovetores, tá? Que essa, assim, só amarrando algumas coisas que nós já vimos, que é a relação que eu falei brevemente, mas só, assim, esmiuçando um pouco melhor, que é a relação quando o determinante é zero e a solução de um sistema linear. Beleza, pessoal? Tranquilo? Que a gente aprende, às vezes, quando você tem um sistema linear, o determinante é zero, que ele é possível ou indeterminado. Tranquilo? Então, por que isso acontece? Eu posso interpretar um sistema linear, vou botar aqui, AX mais BY é igual a P, CX mais DY é igual a Q, beleza? Isso aí é um sistema linear, tranquilo? Tá? Eu também posso interpretar, escrever esse sistema linear matricialmente, tranquilo? Então, A, B, C, D, X, Y igual a PQ, tranquilo? Quando eu escrevo assim, eu estou resolvendo uma equação matricial, tá legal? Isso aí é o equivalente numérico se eu estivesse resolvendo assim, AX igual a P, beleza? Uma equação numérica, tranquilo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou inverter, vou dividir isso aqui por A, tá? Para achar o valor de X. Aqui é a mesma coisa, eu quero achar o valor de XY. Então, na verdade, eu vou multiplicar pela inversa, tranquilo? Mas essa inversa só existe se a matriz é invertível, né? E isso tem a ver com determinante ser diferente de zero. Por quê? Olha só. Se eu tiver, por exemplo, vou dar exemplos bem bobinhos aqui, ó. X menos Y é igual a 2, X mais Y é igual a 1, sei lá, qualquer coisa. Tranquilo? Eu posso resolver esse sistema linear facilmente. Tá beleza? Certo? Se eu escrever isso matricialmente, isso aí vai ficar assim, tá legal? Certo? Aí, como eu estava falando aqui, eu posso interpretar isso com, eu estou aplicando uma transformação linear no XY e quero saber qual é o valor de XY para a imagem C21. Tá beleza? Esse determinante dessa transformação linear aqui é diferente de zero. Concorda? Certo? Isso quer dizer, com aquela interpretação que eu falei antes, que ela leva esse quadradinho aqui, na verdade, no caso, vai ficar assim, né? Que ela leva um quadradinho num paralelogramo, porque o determinante é diferente de zero. Isso significa que ela sempre pode ser invertida, porque ela leva o R2 no R2. Tá de boa? Certo? Então, essa transformação linear ela vai transformar o R2 no R2 todo. Então, o domínio é o R2 e a imagem é o R2. Então, qualquer vetor do R2 eu posso achar uma contra-imagem, eu posso achar o vetor que é elevado naquele. Fez sentido isso? Agora, se eu tiver um sistema assim, ó, por exemplo, x menos y igual a 2 e menos 2x mais 2y igual a 1, por exemplo. Beleza? Tranquilo? Como é que eu represento isso matricialmente? 1 menos 1 menos 2, 2, xy igual a 2, 1. O que acontece nessa matriz aqui? O determinante dela é zero, concorda? Certo? Repare que eu botei de propósito. Isso aqui do lado de cá é uma coisa múltipla da outra. Beleza? Então, o determinante dela é zero. O que significa o determinante ser zero?
é que ela leva esse quadradinho, determinante ser zero, como eu falei, determinante é a razão entre as áreas. Então ela leva esse quadradinho num segmento de reta. Essa transformação linear ela achata todo mundo. Se ela achata todo mundo, quer dizer que ela não é invertível, entendeu? Porque a imagem, no caso, vai ser essa reta mesmo, por acaso. Porque no caso, essa transformação linear, ela leva o R2 todo dentro dessa reta. Beleza? Tranquilo? Então, sempre que o determinante for zero, o que significa isso geometricamente? De acordo com aquilo que eu falei, que a transformação linear, ela transforma quadrados em segmentos de reta. Ou, de forma mais geral, ela transforma o R2 todo numa reta. Então ela achata. Fez sentido isso? Tranquilo? Então, qualquer vetor, como é o caso desse aqui, que esteja fora dessa reta, no caso eu botei o vetor 2, 1, que está aqui, esse sistema não tem solução. Por que esse sistema não tem solução? Porque esse vetor aqui não pertence à imagem dessa transformação. Tá de boa? Se você fizer a conta aqui, ele não tem solução. Tá beleza? Tranquilo? Certo? Agora, se eu escrever um sistema assim, ó. Igual a menos 2, esse sistema aí tem solução, porque agora esse vetor que eu peguei, ele pertence à imagem daquela transformação linear, que não é aquela reta não, é a reta gerada pelo vetor 1 menos 2, beleza? Certo? Esse vetor aqui pertence à imagem daquela transformação linear, então esse sistema tem solução, só que são infinitas soluções, porque se eu pegar cada ponto pertencente a essa reta, que é a imagem daquele, que é a imagem daquela matriz, ela vai ser a imagem de infinitos pontos. Fez sentido isso? Sim ou não? Não. Tá. Entendi. Vou pegar um exemplo mais básico. Olha só, um exemplo de uma matriz que tem determinante zero, mais assim que a gente pode enxergar geometricamente, é essa matriz aqui, ó. Certo? 1, 0, 0, 0. O que essa matriz faz? Ela transforma o vetor 1, 0 no vetor 1, 0 mesmo, certo? E o vetor 0, 1 no vetor 0, 0. Ou ela vai transformar o vetor xy no vetor x0. Tá beleza? Tranquilo? Certo? Então, essa é uma matriz com determinante zero, concorda? Qual é o efeito geométrico dessa transformação? Ela vai pegar qualquer vetor aqui xy, que é esse vetor aqui, tranquilo? E vai transformar no vetor x0, que é esse vetor aqui. Beleza? Certo? Então, quem é a imagem dessa transformação linear? É o eixo x. Tá de boa isso? Certo? Então, qualquer ponto que tiver aqui é a imagem de infinitos pontos. Porque todos que estão nessa reta vertical vão ser levados nesse ponto aqui. Tranquilo? Entendeu? Sim. Tranquilo? Então, todos esses vetores aqui vão ser levados nesse ponto aqui. Tranquilo? E qualquer vetor que eu pegar fora daqui não é imagem de ninguém. Entendeu? Certo? Se eu pegar um vetor aqui, esse vetor aqui não é imagem de ninguém. Porque todos os vetores do plano são levados sobre o eixo x. Tá de boa? Certo? Então, se eu escrever assim, ó, pegando esse sistema linear, ó, pegando um sistema linear que fosse gerado por isso aqui. Igual a 2
2 zeros, por exemplo. Certo? Tranquilo? Quem vai ser esse sistema linear? Se eu escrever isso como equações, vai ser x igual a 2 só, concorda? Tranquilo? Então, isso tem infinitas soluções. Qualquer vetor que tiver x igual a 2 vai ser solução desse sistema linear. Tranquilo? Geometricamente, isso significa que se eu pegar o ponto 2, 0, que é esse ponto que eu coloquei aqui, qual é a pergunta que eu estou fazendo a resolver essa equação? Quem são os vetores x e y que são transformados no vetor 2, 0? Quem são esses vetores? É qualquer vetor que tem coordenada x igual a 0. Beleza? X igual a 0 não, x igual a 2. Beleza? Então, qualquer vetor que está nessa reta vertical aqui. Tá? Agora, se eu botar aqui do lado um vetor, sei lá, 2, 1, certo? Esse vetor não está na imagem dessa transformação. Então, ao resolver essa equação matricial, o que eu estou perguntando? Quais são os vetores x e y cuja imagem é igual ao vetor 2, 1? Qual é a resposta? Nenhum. Tranquilo? Certo? Porque se eu transformar isso numa equação, vai ficar o quê? Vai ficar x igual a 2, beleza? E embaixo apareceria 0 igual a 1, que é impossível, né? Beleza? Tranquilo? Então, o que eu estava querendo dizer, esse exemplo é mais fácil, beleza, Érica? De boa. Esse exemplo é mais fácil de ver geometricamente, certo? Danilo, ok? Mas sempre que tiver um determinante zero é isso, porque repara só, o que significa determinante zero? Lembrando que determinante é a razão entre as áreas, tá? Então, determinante 3 quer dizer que ele amplia no fator 3. Mas determinante zero quer dizer que ele transforma uma coisa que tem área numa coisa que não tem área. Ou seja, ele transforma uma coisa bidimensional numa coisa unidimensional. Tranquilo? Tá? Então, isso que eu estou falando. A imagem do R2 todo vai ser uma reta. Beleza? Então, todo mundo que pertence a essa reta vai ser imagem de infinitos pontos. E todo mundo que não pertence a essa reta não vai ser imagem de nenhum ponto. Fechou? Sim. Então, determinante zero. Beleza? Então, determinante zero significa isso. Por isso que quando a gente resolve sistemas lineares, a gente fala assim: quando o determinante é diferente de zero, o sistema é possível e determinado. O que quer dizer possível e determinado? Que tem uma única solução. Por quê? Porque quando a matriz é invertível. Quando o determinante é zero, ou ele é indeterminado, e esse indeterminado, eu acho esse nome ruim, tá? Porque indeterminado parece que você não consegue resolver. Não é que você não consegue resolver o sistema, é que ele tem infinitas soluções, que é esse caso aqui, ó. É infinitas soluções, beleza? E impossível, beleza, esse aqui é impossível. Então, quando o determinante é zero, ele ou tem infinitas soluções, que é o chamado indeterminado, ou não tem nenhuma solução, que é o impossível. Fechou tudo? É muita coisa de falar de álgebra linear, viu? Enfim, demora mais do que eu esperava. Mas está de boa isso tudo? Sim? Tranquilo? Bom, então agora é isso que a gente vai precisar de pré-requisito para falar de alto valor e alto vetor. Vamos lá, posso apagar tudo? Essa parte aí foi meio rápida, mas foi de boa, né? Foi. Tá. Então, olha só. Vamos pegar o caso de R2 e R2. Então, vou escrever a definição completa.
definição de alto valor e alto vetor. Tá? Tranquilo, pessoal? Certo? Tá? Então, o que é um alto vetor? Um alto vetor é um vetor que, quando ele é aplicado na transformação, ele não muda de direção, ele só muda de tamanho e possivelmente de orientação, caso o alto vetor seja negativo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, por exemplo, se eu tiver essa transformação linear aqui, certo? Tranquilo? Essa transformação linear, o t de 1, 0 é 2, 0. Tá legal? Beleza? Então, repare, o que aconteceu com esse vetor? Ele está na mesma direção. Tá? Ele só mudou, ele foi o quê? Multiplicado por 2. E o t de 0, 1 é 0, 3. Beleza? Então, mesma coisa, ele não mudou de direção, tá? Ele só teve o seu módulo alterado. Agora, se eu calcular o t de 1, 1, por exemplo, vai dar quem? 2, 3. Então, repara que o 1, 1 mudou de direção, certo? Então, esses dois aqui são autovetores associados ao alto valor lambda igual a 2, e esse aqui ao alto valor lambda igual a 3. Tá de boa? Certo? E esse aqui não é autovetor. Tá tranquilo? E aí, qual é o desenho dessa transformação linear? Ela faz assim, ó. Se eu for desenhar aquele quadriculado lá, ela transforma esse quadradinho 1, 0 no retângulo 2, 3. Beleza? Esse é o efeito geométrico dessa transformação linear. E aqui eu estou desenhando só um quadradinho para não ficar. Vamos ver bem errado. 2, 3. Beleza? Para não ficar muito confuso, mas o legal é desenhar a grade, né? Assim, que é bacana, que dá para ter um efeito. Beleza, pessoal? Certo? Agora, o que acontece? Essa matriz já está diagonalizada. Por quê? Porque eu botei um exemplo trivial no qual os autovetores são os próprios eixos canônicos. O eixo x e o eixo y. E aqui, por exemplo, não é só o 1, 0 que é o autovetor, é qualquer vetor no eixo x. Beleza? Tranquilo? Então, por exemplo, se eu botar aqui o vetor 3, 0, ele vai dar o quanto? 6, 0. Então, qualquer vetor que esteja no eixo x vai ter a sua direção preservada e o seu tamanho multiplicado por 2. Tranquilo? Então, o que é importante não é assim um autovetor específico, é qual é o autoespaço que a gente chama. Tranquilo? Então, a gente vai dizer que no caso dessa transformação linear, esse eixo x vai ser um alto espaço associado ao alto valor lambda igual a 2. E o eixo y vai ser um alto espaço associado ao alto valor lambda igual a 3. Está de boa? Certo? E esses vetores 1, 0 e 0, 1 são representantes desses autoespaços. Autoespaços. Tá? Agora a questão é, esse aí era óbvio. Como é que a gente faz para... Isso pode não ser os eixos canônicos, tá? Então, como a gente faz para descobrir autovalores e autovetores? Tranquilo? Certo? Quando a gente não é tão evidente. Então, isso que eu vou ensinar, como calcular autovalores e autovetores. Mas a interpretação geométrica que é importante. Tá legal? Certo? E eu acho que muitas vezes em aulas lineares os professores ensinam como calcular e não falam interpretação geométrica. Você não deve ter chegado ainda em aulas, né? Posso apagar isso aí? Tá, então olha só, como é que eu vou calcular? O método, assim, para calcular, ele é o seguinte, eu vou
multiplicar e fazer um exemplo. A gente calcula primeiro os autovalores e depois os autovetores. Porque como é que a gente vai fazer isso? Olha só. Posso apagar aqui, né? O que eu quero? Eu quero achar o valor lambda e o vetor U de tal maneira que isso aí aconteça. Tá de boa? Certo? Isso aí eu posso escrever assim, ó. Eu vou passar para o lado de cá. Beleza? Certo? Isso é a mesma coisa que escrever T. É como se eu estivesse botando em evidência, tá? Tranquilo? T menos lambda aí. Quem é esse I que apareceu aqui? É a matriz de identidade. Que ela aparece aqui só para isso aqui fazer sentido, tá? Tranquilo? Porque isso aqui tem que ser uma matriz menos a outra. Certo? Mas quando eu multiplicar vai ficar T1 menos lambda U na prática. Beleza, pessoal? Certo? Então, isso aqui, ó, é uma nova transformação linear, é uma nova matriz. Que eu posso chamar de outra letra, se vocês quiserem, S. Tá de boa, pessoal? Então, repara só, o que eu quero? Eu quero que essa matriz aqui, o sistema, isso aqui é um sistema, né? O sistema linear, eu posso pensar nisso como um sistema linear, associado a essa matriz, tenha uma solução não trivial, ou seja, que tenha um vetor aqui diferente de zero que a imagem seja zero. Beleza? Porque repara só, o zero sempre vai ser solução disso aqui. Quando eu multiplico uma matriz por zero, pelo vetor nulo, o resultado vai ser sempre zero. Beleza? Tranquilo? Mas se tiver um vetor aqui diferente de zero, que a imagem é zero, quer dizer o quê? Quer dizer que essa transformação linear não é invertível. Beleza? Porque ela não vai ser injetiva. Em outras palavras, acho que essa explicação não foi boa. Vai ter mais de uma solução, mais de um vetor aqui que é elevado no zero. Beleza? Isso significa que esse sistema linear é o quê? Ele é aquilo que você chamaria de indeterminado, ele tem infinitas soluções. Beleza, pessoal? Certo? Para ele ter infinitas soluções, que eu acabei de explicar, ele tem que ter o quê? Determinante igual a zero. Beleza? Certo? Então, como é que eu procuro autovalores e autovetores? Tá? Eu quero encontrar quais são os valores de lambda que fazem esse sistema linear ter infinitas soluções. Isso, infinitas soluções, eu estou dizendo alguma solução além do zero, porque o zero sempre é solução. Então, quais são os valores de lambda que fazem esse sistema linear ter infinitas soluções? Tranquilo? Tá? Então, certo? Fez sentido? Então, como é que eu procuro isso? Eu vou procurar quando determinante de T menos lambda I igual a zero. Beleza? Agora vamos pegar um exemplo. Que é esse exemplo maceteado aqui. Esse exemplo vai dar certo. Que eu vou fazer com vocês achar os autovalores e autovetores. Posso apagar ali a definição? Observação. Para falar de autovalores e autovetores, eu sempre tenho que ter a transformação de Rn em Rn, tá? Tipo assim, não pode ser de Rn em Rn, porque senão não faz sentido nada disso, tá legal? Porque eu estou falando aqui de R2 em R2, eu poderia falar de R3 em R3, de R4 em R4, mas não posso falar de R2 em R3, não existe autovalor de R2 em R3, porque a imagem tem que ser um múltiplo do próprio vetor, então, se ele tiver dimensão diferente, não tem a menor chance de acontecer isso, beleza? Enfim, aí
exemplo aqui. Certo? Então, eu quero calcular os autovalores e autovetores dessa matriz. Tá beleza? Antes disso, vou fazer um desenho dela. O que ela vai fazer? Ela vai transformar esse quadradinho aqui. Quem vai ser? A imagem do vetor 1, 0 é o vetor 1 menos 3. Beleza? Que é esse aqui. Tá de boa? Essa é a imagem do vetor 1, 0. Tranquilo? E a imagem do vetor 0, 1 é o vetor menos 3, 1. Que é esse aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Aí, só um comentário, assim, sem você fazer nenhuma conta, já dá para essa matriz hermitiana, que eu não sei se na matemática as pessoas dão valor a isso, mas na física tem muito valor, você já sabe que os autovalores necessariamente são reais. Isso. E quando a gente trata de um sistema físico, o autovalor é o que você mede. Então você mede uma coisa que é real. Então, assim, qualquer operador que represente um sistema físico necessariamente precisa ser hermitiano, porque os autovalores precisam ser reais, porque é o que você mede, né? Então isso a gente tem um olho treinado hermitiano, porque a transposta é igual a mesma e ela é real. E os autovetores são ortogonais. Os autovetores. Mas para resolver a equação diferencial, não. Você vai resolver, quando você vai usar isso para resolver a equação diferencial de segunda ordem, pode aparecer coisas complexas. Aí vai aparecer uma matriz qualquer, entendeu? Mas enfim, ó, essa é que aqui, justamente esse primeiro exemplo, eu quero que seja um autovalor de raiz, por isso que eu escolhi essa, entendeu? Beleza, pessoal? Então, olha só, esse quadradinho aqui é levado nesse paralelogramo, tá certo? Beleza? Tranquilo? Aí, quando eu achar a base de autovetores dessa transformação linear, eu vou fazer um outro desenho referente a outra base que vai me permitir entender melhor a ação geométrica dessa transformação linear. Tranquilo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, como eu acabei de apagar aqui, é calcular os autovalores. Então o que eu quero? Eu vou calcular, ó, Q menos lambda I. Lambda I é quem? Lambda 0, 0 lambda. Lambda vezes a identidade. Tá? Isso aqui vai ficar 1 menos lambda, menos 3, 1 menos lambda. Tranquilo, pessoal? Certo? Agora, o que eu quero? Eu quero achar os valores de lambda para os quais esse determinante é 0. Tá legal? Certo? Então, eu vou fazer determinante disso aqui que vai dar, tá certo? Está 1 menos lambda ao quadrado menos 9. Tranquilo? Certo? Agora eu quero achar os valores para os quais isso aqui é 0. Isso aqui, repara que sempre vai dar um polinômio de grau 2. Né? Estão percebendo? Esse polinômio é chamado polinômio característico dessa transformação linear. Ele que calcula os autovalores. E sendo um polinômio de grau 2, ele pode ter, como é o caso aqui, eu vou achar dois autovalores reais distintos. Aí, necessariamente, cada autovalor desse está associado a um autoespaço. Mas eu posso ter um autovalor só, um autovalor real só, uma raiz, polinômio segundo grau, vai depender do delta. Ou posso ter valores complexos, certo? Aí eu tenho os outros casos. Valores complexos é quando não tem nenhum autovetor, ou seja, nenhuma direção é preservada. Qual é a transformação linear que não preserva nenhuma direção? São as rotações, certo?
Quando você faz uma rotação, nenhuma direção é preservada. Tranquilo? Certo? Essa aqui vai ser a diagonalizável. E a outra, quando só tem uma direção que é preservada, já dando spoiler, que a gente vai falar isso na aula que vem, quando só uma direção é preservada, são os cisalhamentos, que é quando faz assim, ó. Que é quando, aquela transformação quando a gente tem um bolo de cartas na mesa e você empurra assim, beleza? Então, uma direção faz assim, a outra faz assim. Beleza? Tranquilo? Então, o que a gente consegue mostrar é que, na verdade, só tem esses três tipos de transformações de R2 em R2. As diagonalizáveis, as rotações e os cisalhamentos. Beleza? Mas, enfim, a gente vai falar hoje só das diagonalizáveis. E aí eu vou resolver isso aqui igual a zero. Tá beleza? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 1 menos lambda igual a mais ou menos 3. Tá? Então, lambda igual a 1 mais ou menos 3, eu vou ter o quê? Lambda 1 igual a 4, lambda 2 igual a menos 2, tá de boa? Sim. Certo? Esses são os autovalores. Agora, para cada um deles, eu vou achar, agora que eu já tenho os autovalores, eu posso achar os autovetores. Tranquilo? Tá? E aí, o que eu vou querer? Eu vou querer achar os vetores tais que t de u é igual a 4u. Tá legal? Certo? Então eu vou fazer, quem é t? 1 menos 3 menos 3, 1, xy é igual a 4x, 4y. Beleza? E aí eu vou ter o quê? X menos 3y é igual a 4x, menos 3x mais y é igual a 4y. Beleza? Isso vai me dar o quê? Menos 3x menos 3y é igual a 0. E aqui embaixo também menos 3x menos 3y é igual a 0. Repara que sempre que eu for achar os autovetores, vai dar um sistema indeterminado, perceberam? Porque essa é a ideia, justamente eu estou procurando quais são os valores de lambda que fazem esse sistema dar indeterminado. Porque senão seria a única solução seria o 0, 0. Tá? Então qual é uma solução aqui? Eu posso pegar um autovetor, por exemplo, 1 menos 1. Certo? Mas poderia ser o menos 1, 1, tranquilo? O que importa é que associado a esse autovetor tem um autoespaço, que no caso é uma reta. Aquela reta que está na direção do vetor 1 menos 1, todo mundo é transformado em 0. Ou em 0 não, em 4 vezes ele. Tá beleza? Está aparecendo aqui? Até aí foi, pra cá acho que não vou pegar mais não. Então vou virar um pouquinho. Tá. E aí o lambda 2 igual a menos 2. Aí eu posso, espertamente, em vez de a conta que eu vou fazer é essa, tá? Mas eu posso já substituir aqui, porque vai ser a mesma coisa. Tipo, eu vou fazer isso aí menos lambda daí. Então eu vou ter o quê, ó? 1 substituindo aqui, nessa matriz aqui. Então, eu vou ter, ó, 3x menos 3y é igual a 0, concorda? E vou ter menos 3x, mais 3y igual a 0, beleza? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Tá. Então, quem é o autovalor aqui? O autovetor 1. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Bom, e aí para terminar esse exemplo, posso apagar essa conta? Agora eu quero fazer o desenho. Certo? Agora eu vou pegar essa, repara, então, que essa matriz, ela tem uma base de autovetores, ou seja, existe uma base do R2 que é formada por autovetores dela, tá? Então,
posso apagar aqui, né? Quem é essa base? Eu vou botar nessa ordem aqui, mas é isso, tanto faz. Esse aqui está associado ao alto valor lambda igual a menos 2, e esse aqui o alto valor lambda igual a 4, tá? Beleza? Troquei a ordem à toa ali, tanto faz. Então, repara só, quem vai ser T de 1, vai ser menos 2 menos 2, concorda? Quem vai ser T de 1 menos 1? Vai ser 4 menos 4, concorda? Enfim, menos 2 vezes 1 já ter escrito isso. E 4 vezes 1 menos 1. Tá de boa isso? Certo? Tranquilo? Agora olha só. Quem é o vetor T de 1, que é esse vetor aqui, se eu escrever ele nessa base beta? Certo? Beleza? Então, escrever ele nessa base beta é escrever ele como combinação linear de 1 mais 1 menos, de 1 e 1 menos 1. Tranquilo? Então, quem são os valores de A e B? Essa igualdade está errada. Calma aí. Quem são os valores de A e B que fazem essa combinação linear? Não, tá certo. Só que eu vou botar o beta aqui, ó. Quem são os valores de A e B que fazem essa combinação linear ser verdadeira? Quem é que eu tenho que colocar aqui no lugar do A e no lugar do B? Para isso aqui dar igual a isso aqui. É que eu bolei um pouco a pergunta, tá? Menos 2 e 0. Menos 2 e 0, concorda? Beleza? Então, se eu colocar aqui menos 2 e 0, tranquilo? Essa igualdade vai ser verdadeira. O que significa isso? Que T de 1 na base beta é menos 2 e 0. Fez sentido isso? Pelo mesmo motivo. Está acabando já o exemplo. Pelo mesmo motivo, T de 1 menos 1 escrito na base beta vai ser quem? Quem são os valores que eu tenho que colocar aqui de A e B para dar isso aqui? 0 e 4. Todo mundo viu? Então, isso aqui vai ficar 0 e 4. Beleza? Certo? Então, quem é a matriz dessa transformação nessa base? Menos 2, 0, 0, 4. Porque lembra que eu falei? A matriz de uma transformação, as colunas dela sempre são as imagens dos vetores naquela base. Fez sentido isso? Eu acho que eu deveria ter falado antes que nessa base aqui, vamos chamar esse de V e esse de U, para respeitar a mesma notação que eu tinha feito ali. Beleza? Eu troquei de ordem à toa. Olha só. Quem é o vetor V escrito na própria base beta? É sempre um 0. E quem é o vetor U, que é o segundo vetor da base, escrito na própria base beta? É sempre 0, 1. Fez sentido isso? Certo? Porque a base não é VU. Então quem é o V? O V é 1V mais 0, 1. Tá legal? Certo? Tranquilo? Então por isso que aqui ó, é menos 2 vezes o V, 4 vezes o U. Tranquilo? Isso forma a matriz da transformação linear. Tá legal? As colunas das matrizes são sempre as imagens dos vetores daquela base, só que escritos também na própria base. Tá legal? Beleza? Tá de boa isso? Ou estou falando muito rápido? Tá para vocês?
Então, essa matriz aqui. Agora vamos fazer o desenho. Agora a gente pode fazer o desenho nessa base, tá? Eu vou desenhar, em vez de fazer aquele desenho assim, ó, eu vou desenhar essa base, que é essa aqui, tá? Beleza? Esse quadradinho aqui representa essa base, aqui ó, 1, 1 e 1 menos 1. Ah, eu desenhei errado. 1 menos 1 está aqui. Poderia ser aqui também, beleza? Tá tranquilo? Certo? Agora, qual é o efeito da transformação linear? Esse desenho não vai caber aqui, peraí. Beleza? Certo? Então aqui eu tenho o 1, 1 e aqui eu tenho o 1 menos 1, tá de boa? Certo? O que essa transformação linear faz com esse quadradinho? Multiplica esse aqui por menos 2. Então a imagem desse aqui vai ser isso aqui. E multiplica esse aqui por 4. Então a imagem desse aqui vai ser isso aqui. Tá? Então ela transforma esse quadradinho nesse retângulo. Então repare que dá para ver claramente que as direções são preservadas, o que mudam são os tamanhos. Tá beleza? Tá? Então, se eu desenhasse esse quadriculado, aqui esse grid seria transformado nesse grid de retângulos aqui. Tá de boa? Certo? Então repare que esse desenho e aquele desenho lá representam o efeito geométrico da mesma transformação linear. Só que é mais fácil entender esse efeito geométrico desse jeito do que daquele. Porque desse jeito ela está fazendo o quê? Ela está só esticando os eixos. E aquele lá ela está mudando os eixos de posição. Beleza, pessoal? Certo? Por isso que diagonalizar matrizes é útil. Não é só por isso, né? Esse é um primeiro motivo. Mas tem vários outros motivos, como a gente vai ver mais pra frente. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Tranquilo? E aí a continuação disso é assim. Esse é o caso onde é diagonalizado, é quando tem dois autovalores. Mas aí a pergunta é, quando não tem, o que a gente faz? Tá? E é assim que vai continuar. Esqueci do café, né? 4h20, dá para falar um pouco de quanto? Dá para falar. Então a gente vai falar um pouco de quanto, que a gente continua com isso daqui a 2 semanas. Mas tá de boa mesmo, pessoal? É que eu estou correndo um pouco. Tá gelado esse café. Deixa eu pegar meus papeizinhos. Até a próxima aula eu vou fazer essa GeoGebra, acho que isso vai ficar muito bonitinho no GeoGebra, né? Que a gente pode mudar os eixos assim. Você sabe usar GeoGebra? Não, sabia? Pô, dá para fazer várias coisas de física, né? Com certeza, tem muita gente que usa. Então, eu pensei em começar a te falar de mecânica quântica, porque eu tinha essa ideia de discutir equações diferenciais, né? E também álgebra linear. Mas antes de entrar na mecânica quântica, assim, ela é tão não intuitiva que eu vou falar rápido sobre mecânica clássica para mostrar como é diferente, né? Então, assim, o que eu vou falar de mecânica clássica, na verdade, a gente já falou aqui, né? Como é que a gente entende o mundo a partir da mecânica clássica, né? A gente tem forças que atuam sobre corpos, né? E Newton disse pra gente que a força é igual a massa vezes a aceleração, e aí a gente sabe que a força, né, vai ser
uma função da posição, da velocidade, do tempo, né? E a gente iguala as forças, que na verdade não é uma, né? É um somatório de todas as forças que estão atuando sobre o sistema, sobre isso aqui, e a gente cai numa equação diferencial, né? Que é uma coisa do tipo mx2.5, são esses dois pontos em cima, a gente usa muito na física, né? Vocês já viram isso? Esses 2 pontos quer dizer derivada segunda. Vai ser x ponto antiga, e t, né? Na física a gente usa muito, mais do que usar o x' e x2'. Não sei bem porquê, né? Mas a gente usa, então, isso aqui é uma equação diferencial, a gente resolve e aí a gente acha, né, a solução, que é o x de t. E isso aqui, né, como a aceleração é uma derivada segunda, essa é uma equação de segunda ordem, e aí a gente sabendo, né, a posição inicial, x0, e a velocidade inicial, né, você sabe a forma funcional do x de t, sabe essas duas constantes, e aí você, digamos assim, resolveu o seu sistema. Né? Você encontrou, sabendo isso e essas duas coisas, você sabe tudo que você precisa saber sobre o seu corpo. Isso. Você sabe o x de t, você deriva, acha a velocidade em qualquer instante, a aceleração em qualquer instante, acha tudo. Isso em matemática é chamado teorema de existência e unicidade de equações diferenciais ordinárias, né? Que é isso, dada, se a função f que define o sistema for suficientemente bem comportada, dadas as condições iniciais, tem uma única solução, que é exatamente isso que ela falou, você sabe tudo. Aí eu ia falar do caso, né, que a gente vai depois falar, onde a força é menos kx, e a gente tem, né, essa aqui é a força da mola, vamos dizer assim, uma força de amortecimento que depende da velocidade, aí tem aqui uma constante c vezes a velocidade, e aí sua equação diferencial fica mx dois pontos igual a menos kx menos c x ponto, e aí tem que, né, passar tudo para o lado de cá, e aí formas de resolver isso. Aqui não depende do tempo, mas, né, você chega nisso aqui. Né? Então, na mecânica clássica, você sabendo as forças, você quer achar o x de t em qualquer tempo e isso depende de duas condições iniciais. E aquele kx ali é a constante da mola, porque quanto mais você puxa, mais restaura, né? A gente fez esse comentário e isso aqui é uma força dissipativa que depende da velocidade. Ela também faz você retardar o seu sistema, né? E é um atrito ou uma viscosidade, né? Isso, exato. Né? É a resistência do ar, viscosidade. Né? E aí na mecânica quântica começa que esses conceitos todos a gente tem que abrir mão, o que assim é muito difícil. Né? Eu acho que por isso que estudar mecânica quântica é tão difícil, porque a gente é muito arraigado em pensar em força e em pensar em posição. E essas duas coisas a gente precisa abandonar quando a gente vai estudar mecânica quântica. Então, o conceito, né, é assim, digamos, o equivalente da mecânica quântica de saber a posição, né, na mecânica quântica é a gente saber essa função de onda psi, né, que aí já começa, né, que em geral a gente escreve, né, como sendo uma função da posição e do tempo, mas isso é uma base, né? Eu posso dizer que não, eu prefiro saber em função do momento e do tempo ou não, né? Então, toda a informação que eu preciso do meu sistema está contida nessa entidade, que é uma entidade que a gente não sabe se ela tem muita discussão ainda sobre isso, se ela tem uma natureza concreta física ou se ela é apenas uma entidade matemática que nos ajuda a entender a física. Que é ontológico ou epistemológico. Exato. E na verdade, em nenhum momento isso é acessível nos experimentos ou, né, no que a gente sabe. O que a gente efetivamente sabe... Mas eu vou fazer várias perguntas. Pode fazer, pode interromper. Porque essa função de onda aí é aquela coisa da dualidade onda-partícula. Então, mais ou menos, assim, aqui eu não estou falando se eu estou escrevendo o meu sistema como uma partícula ou como uma onda. Na verdade, assim, como você ia falar de equações diferenciais, eu vou começar falando da equação de Schrödinger, que é até
quando a gente começa um curso de mecânica quântica numa graduação, a gente começa a equação de Schrödinger. Por quê? Porque os alunos fazem antes um curso de laboratório onde eles veem os experimentos que obrigam a mecânica quântica a existir. E eu combinei, na semana que vem eu vou falar desses experimentos, mas aí eu vou falar antes do que vem depois, né? E depois falar dos fundamentos experimentais de onde surgiu isso. Tá, mas essa onda fisicamente é o que? Então, na verdade, isso aqui, que é o módulo de psi ao quadrado, né? Isso aqui é uma grandeza complexa, então isso aqui é psi estrela vezes psi. Isso aqui é a densidade de probabilidade. Esse estrela é o conjugado. Isso. Tá. Então, o módulo da função de onda ao quadrado me fala sobre a densidade de probabilidade. Aí do que? Por exemplo, se eu aqui estou tratando em psi de xt, né, é a probabilidade de encontrar a função de onda em um dado x e em um dado t. Né? Então, né, a gente pode fazer um desenho aqui, um gráfico qualquer, isso aqui, né, em um dado t, então eu tirei uma foto, né, e a minha função de onda, vou desenhar, tá aqui. Aí esse x é a posição. É a posição. Aqui eu desenhei em uma dimensão porque para simplificar minha vida. Então aqui é a probabilidade da partícula. Isso, de estar, né? Então se eu tenho uma função de onda que é assim, né? Aí isso aqui, então aqui é o meu psi ao quadrado, né? Isso aqui está me dizendo que, né, essa área daqui, né, é a probabilidade de encontrar a partícula entre A e B. Né? Ou seja, não existe uma posição definida. Não existe uma posição bem definida, né? Essa função de onda me dá a densidade de probabilidade de encontrar. E aí isso já coloca uma restrição, né? A partícula tem que existir, tem que estar em algum lugar, né? Então, isso aqui é normalizado, né? Dizendo que se eu somo a probabilidade de encontrar em cada pedaço, tem que dar 1, porque ela tem que estar aqui em algum lugar. Isso é coisa normal de probabilidade, né? Que a probabilidade total. Então, tem que ser normalizável. E isso coloca, né, nos exemplos que eu preparei, várias restrições sobre a forma da função de onda, porque nem sempre ela é normalizável. Então, né, essa é a interpretação probabilística da mecânica quântica. Aí, assim, depois tem aquela coisa que a função de onda colapsa. Exato. Você vai falar isso. Assim, eu não ia falar disso hoje, não, mas não assim. Precisa, só para me localizar. Né, você tem essa interpretação probabilística, aí você vai no laboratório, mede, aí você encontra a sua função de onda, encontra a sua partícula em A. Logo depois, a sua função de onda é isso aqui, né? Aqui, né? Ela está aqui, porque você mediu e ela está. E aí você colapsou a sua função de onda, que era esparramada ao longo do seu eixo X, aqui na posição. Isso, né, é quando você observa. Isso é quando você faz Mas uma medida. sabe por que acontece isso. Assim, tem toda uma questão da teoria da medida, e isso é uma das coisas que leva-se a acreditar que ela não tem uma natureza concreta. Por quê? Porque esse colapso ele é absolutamente instantâneo. E se você pensar que a massa, né, minha partícula está esparramada e colapsa, esse colapso vai numa velocidade mais rápida que a da luz, e isso viola um monte de questões. Uma velocidade infinita seria. E aí, a princípio, não pode. Então, não quer dizer, né, que a função de onda, que a sua partícula está espalhada. Mas por isso que a mecânica quântica, eu acho que tem uma questão assim, que é a teoria, digamos, que aí tem a matemática, etc., e a interpretação, né? Então, aí assim, tem muita coisa por trás disso, né? Durante Einstein foi uma das pessoas que era contra isso. Não, porque como é que pode essa interpretação probabilística? E aí, o David Bohm, que esteve no Brasil várias vezes e tal, era um dos caras que advogava a favor do que ele chamava de variáveis ocultas. Ele dizia assim: a função de onda tem essa forma por conta da nossa ignorância, mas existem variáveis ocultas que, se eu soubesse, me diria que ela já estava aqui e eu que não sabia. Né? E aí, isso durante muito tempo foi discutido, nos anos 60, 70, aí um cara chamado Bell
propôs as famosérrimas desigualdades de Bell, que dizia que se eu violo, eu não vou saber de cor as desigualdades, mas se eu violo essas desigualdades, eu posso ter variáveis ocultas. Se eu não violo, eu não tenho as variáveis ocultas. E levou uns 30, 40 anos até que o Alain Aspect mediu e disse, não tem variáveis ocultas. Então, assim, foi formalmente provado limites em que, né, essa função de onda deveria obedecer para ter ou não ter as variáveis ocultas, e isso foi medido um tanto de anos depois. Então, essa interpretação está descartada. Morreu, essa interpretação, né, das variáveis ocultas. Então, hoje em dia, essa interpretação probabilística é chamada de interpretação de Copenhague, porque era onde morava o Bohr, né, essas pessoas que trabalhavam com isso e propuseram essa interpretação. Então, ela é a mais aceita até hoje, e ela tem várias consequências de emaranhamento e ação à distância, que são bem interessantes e que eu não ia falar hoje, né? Eu ia falar de outras coisas. Não, mas... comigo não precisa falar, não. É porque eu gosto de me situar. Não, mas pode perguntar, né? Então, assim, né, essa é a quantidade central, e aí, deixa eu catar aqui de onde eu começo a parte da equação de Schrödinger em si, que antes eu tinha separado para falar um pouco do oscilador harmônico, né? Dessa parte aqui. Então, a equação de Schrödinger, ela tem essa cara aqui, que não é nada intuitiva. Primeira coisa, que ela é uma equação complexa, né? Mas a função de onda é complexa. Ela é uma equação parcial, né? E eu vou escrever em uma dimensão, poderia escrever em 3, mas só para simplificar, né? Aí aqui, esse psi é um psi de x e t, vou botar. Essa equação aqui, né? Então, assim, ela é uma equação diferencial parcial, ela é de primeira ordem em t, de segunda ordem em x, e esse psi aqui, né, é uma função de onda da posição e do tempo. Em 99,9% dos casos, né, então aqui esse V é o potencial, né, que né, a energia potencial, que aqui, né, a gente chamava de U e era menos kx2 sobre 2, né, sim, menos kx2 sobre 2, aqui é a energia potencial, né. Então, na mecânica quântica, em vez de pensar nas forças, a gente pensa nos potenciais. Em 99% dos casos, esse V é função só da posição, ele não é função do tempo. E isso permite com que eu, né, se eu assumo aqui que V é só função de x, né, eu vejo que toda a dependência temporal está desse lado e toda a dependência espacial está desse lado, né? Então eu posso dizer que isso aqui é uma constante, né, e isso aqui é outra constante. E é isso aqui que a gente faz, e não por acaso, essa constante a gente chama de E, que já fica a dica aí, que é a energia do sistema. E esse K, M é a massa? Então, M é a massa do sistema, né, a massa da partícula, na verdade, que eu estou olhando. E H cortado, né, é H sobre 2π, é a constante de Planck. Eu anotei o valor dela aqui, que a gente sempre deixa tudo em função da constante de Planck, né? Isso aqui, H cortado é 1,0572, tem muitas casas decimais, vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. Né? Então, assim, esse 10 a menos 34 aqui é o que faz que a gente só veja os efeitos da mecânica quântica em escala muito pequena, né? Porque as diferenças de energia todas são da ordem de H cortado. Então, se você tem uma coisa que é muito massiva ou muito grande, perto disso aqui você não vê. O efeito é imperceptível. O efeito é imperceptível. Mas isso é empírico, esse número aí?
Imagina. É, isso que eu pergunto. Da onde vem, né? Então, da onde vem, a gente vai, quando a gente for ver das bases experimentais da mecânica quântica, acho que eu tinha comentado da radiação do corpo negro, né? O corpo negro é um corpo incandescente, você coloca numa caixa, ele emite radiação e emite radiação em diversas frequências. E aí era um problema antigo da física, como você pegava lá, integrava, sabendo a forma né, que aparecia, fazia integral e divergia sempre a radiação do corpo negro. Eles chamavam de catástrofe do ultravioleta, catástrofe do infravermelho, porque era uma catástrofe, divergia. E aí o Planck propôs assim, se em vez de eu integrar sobre todas as frequências, eu fizer um somatório, né, e aí colocar como degrau essa quantidade que ele ajustou para somar, fecha a conta. Ele falou, não, isso é só um artefato matemático, mas não é, né? O quantum de energia, isso aqui tem unidade de energia vezes tempo, né? Então, a energia é H cortado ômega, né? Então, se você tem um fóton que tem uma determinada frequência, que é a cor, né? Está associada à cor, a frequência e o comprimento de onda. A energia dele é o H cortado, que é a constante de Planck, vezes a frequência dele. Então, estudar a energia de uma partícula, isso é um quantum, né? Aí você associa esse cara a uma partícula que tem essa energia, que é um pedacinho. Você não pode ter meio H cortado ômega, você tem 1, ou 2, ou 3, né? Você tem um número inteiro, cada fóton carrega isso, né? Então, isso quantiza a sua energia. Sim, quer dizer que isso é discreto, né? Isso é discreto. Mas o espaço e o tempo não são quantizados na mecânica quântica? Então, aí isso é uma coisa que a gente, na verdade, a gente tem campos e quantiza os campos mais para frente, digamos assim. Nessa primeira abordagem, o que a gente quantiza é energia, momento angular e tal. Quando você vai quantizar os próprios campos, aí a gente chama de segunda quantização. Aí é um passo mais à frente. Mas, inicialmente, não. E o Você tempo, trabalha com o espaço contínuo mesmo. E o tempo é contínuo. O tempo não foi quantizado. Tá. Então, a gente... Por que divide por 2π, assim? Isso aqui é porque, às vezes, você escreve é igual a HI, né? E ômega é μ sobre 2π. Então, é a razão entre frequência e frequência angular. É só para facilitar. Só para facilitar, né? Então, mas é mais usual usar o H cortado, né, que foi introduzido, o que foi introduzido pelo Planck foi o H, né, do que o HI, né, o próprio H. Né? Tá. Porque quando ele fez a quantização, ele fez assim, né? Ele pegou as energias e somou em pequenos blocos de H vezes a frequência. E aí daí que veio. Tá, mas aquela equação diferencial ali não tem a menor ideia de onde vem, né? Então, daqui a pouco, não vai ficar muito claro agora, mas vai ficar mais aos poucos. Tá. Na verdade, isso aqui é uma equação de autovetores, né? Isso aqui é o operador energia cinética, isso aqui é o operador energia potencial, e isso aqui é energia total do sistema. Né? Então, para a gente entender, né, eu vou dividir essa equação aqui e vou propor, então, que essa função de onda, né, que é a função de x e t, pode ser reescrita como uma função, e isso todo livro faz isso, usa o psi maiúsculo com esse traço embaixo, para ser o psi de x e t, e quando é só o psi minúsculo, é psi de x vezes uma fase só de t. Né? E aí a gente reescreve isso aqui, né? Usando isso. Eu vou pegar só essa parte que depende do tempo. Né? E aí... vou fazer a substituição onde eu tenho o decisão dt
né? Se eu substituo aqui, vai ficar o psi de x e aqui dφ dt, e aí eu já passo para a derivada total, porque, né, aqui só depende do tempo. E ali tem a derivada segunda, né? Em relação ao tempo, e aí isso aqui fica a derivada total do psi só de t vezes o φ, né? E agora eu vou substituir essas duas coisas aqui, né? E aí o que a gente vai fazer aqui é dividir tudo por φ, né? Então, já vou fazer aqui na base da preguiça mesmo, né? Aqui dividindo por φ. Aí aqui fica, né, dividido por φ. Aí fica com essa cara aqui, e isso aqui é que é igual à energia. Isso aqui eu vou igualar essa constante E. Então eu vou resolver, né, cada pedaço separadamente, né? Vou pegar esse primeiro pedaço aqui e aí vou usar o método do chute, né? Aqui a gente tem, né, isso aqui, né? Então a gente tem uma função cuja derivada é igual a ela mesma, isso aqui é uma função exponencial, né? E o i, quando a gente muda de lado, troca o sinal para deixar ele em cima, né? Então, o meu φ de t é uma coisa do tipo essa aqui é uma solução possível. É claro que aqui tem constantes, mas aí como eu tenho esse produto aqui, eu posso dizer que as constantes eu vou colocar aqui depois. Tanto faz onde vai ficar. E aí quando eu faço isso, né, eu sobra para mim essa equação aqui, que é uma equação de segunda ordem, né, uma EDO E aí, se a gente olha para isso pensando em álgebra linear, né, aqui, né, tem esse operador aqui, que eu posso associar ao momento. Deixa eu ver como que eu escrevi isso aqui. Acho que eu nem escrevi aqui. Então, esse aqui é o operador
momento, e aqui só X, né? Se a gente for pegar as outras componentes, vai ter uma outra coisa, né? O PY e o PZ vão aparecer da mesma maneira, né? Então aqui P ao quadrado, aqui fica H cortado e aqui fica o sinal negativo, e aqui sobre 2M, porque, né, a energia cinética é P2 sobre 2M. Então a gente tem esse operador momento atuando na função de onda quadrado, aqui tem V atuando na função de onda e E atuando na função de onda, né? Então isso aqui tudo, né, a gente chama, né, do hamiltoniano do sistema, e no fundo o que a gente quer fazer, né, dado agora que a gente já isolou a parte temporal dali, né, é encontrar equações de autovalores, né? A gente vai fazer H psi igual a Fψ, né? Então, o meu psi é o meu vetor de estado, que por acaso aqui está escrito numa base das posições, né? H, em geral, vai aparecer escrito numa forma matricial, e são os diferentes autovalores associados aos autovetores de estado, né? Eu vou fazer 2 casos em que eu não vou escrever isso na forma matricial, mas são casos que eu acho importantes da gente olhar, porque um deles fala da quantização da energia e o outro de onde surgem aqueles orbitais que a gente aprende quando está na escola. E aí, só um comentário. Que saltam, né? Só um comentário, né? Se eu junto isso aqui, né, que eu achei com aquilo lá, o meu psi total, né, de x e t tem uma cara como essa aqui, né? O psi de x vezes E a menos I T sobre H cortado. Então isso é uma solução possível, né, para o meu oscilador, para a minha energia mas eu posso ter infinitas soluções. Então a solução mais geral é uma combinação linear de todas essas soluções. E aí eu vou ter, né, um somatório em N, se eu tiver soluções que não são contínuas. Aqui eu poderia ter uma integral em Cn, vai aparecer casos em que isso acontece. Então, se N de x é a menos I sobre H cortado. Essa é a solução mais geral se eu tenho, né, N soluções aqui, e aí a cada N tem associado um psi. Isso aqui é só um peso, né, para a gente colocar. Então, o caso que eu achei legal começar é um caso que é totalmente feito. Quer que eu volte para lá? Pode ser, né? Pode, você que sabe, professor, eu tô seguindo aqui. Tá me seguindo. Um caso que é artificial, mas a gente aprende bastante coisa, é o poço infinito, né? Então, assim, para a gente ir adiante aqui, né, a parte temporal a gente consegue resolver sem assumir absolutamente nada. Na verdade, eu assumi, né, que V é função só de x, só da posição, não é do tempo. Mas para resolver o que a gente chama da equação Schrödinger independente do tempo, que é esse pedaço aqui da espacial, eu preciso assumir alguma coisa sobre Vx, senão eu não consigo resolver, né? E aí aqui eu vou fazer rapidamente o chamado poço infinito. Eu acho que a gente aprende uma coisa bacana com ele. O poço infinito é uma função que tem essa cara aqui. Aqui está o meu x, aqui meu v de x, e aí essa coisa ela diverge aqui em zero, ela é zero entre, né, 0 e A, e aqui em A ele diverge de novo. Né? Então, infinito, mais infinito. V de x é zero nesse intervalo aqui e infinito fora. Tá? E aí a gente vai entender também que a função de onda também, né, assim como para saber lá a solução do oscilador harmônico eu precisava das condições iniciais, aqui a gente precisa das condições de contorno também, né? Então,
eu posso escrever, né, a equação do Schrödinger dentro desse poço aqui, H2 sobre 2m, medidas possíveis x2, né? O potencial é zero, então não tem aquele termo, isso aqui é igual a psi. Né? Aí eu posso reescrever aqui, vou definir uma quantidade K como sendo 2ml sobre H cortado, para colocar todas essas constantes aqui, né? Então é essa equação que eu tenho que resolver, e a gente sabe resolver isso aqui, né? Parece a equação do oscilador de harmônico, né? Então, a solução aqui são duas soluções oscilatórias. Então, vou chutar aqui para o meu psi de x, né? Uma coisa A seno de kx mais B cosseno de kx. Essa é a solução que eu vou chutar, e agora eu vou usar, né, essas condições de contorno aqui, né? Como o meu potencial vai a infinito aqui em zero, a minha função de onda tem que ir a zero, né? Ela não pode passar daqui. Então, psi de zero é igual a zero, né? Então, se eu faço zero aqui vai dar zero, se eu faço zero aqui vai dar 1, então eu já sei que B é igual a zero, né? E eu tenho a outra borda aqui, né, onde a função de onda tem que ir a zero também, porque também divergiu. Então, psi de A, né, que é A seno de K, também tem que ser zero. E isso me impõe agora uma restrição sobre o K. Né? Eu poderia fazer aqui, vai tudo a zero, mas aí fica trivial. Né? Aqui eu devia ter escolhido outra letra, né? Botar assim, C e B. Que aqui A é o tamanho da borda. Né? Então aqui eu tenho que KA tem que ser igual a mais ou menos π, mais ou menos 2π, mais ou menos 3π e assim por diante, né? Então, olha que curioso, o fato de eu forçar a função de onda aí a zero aqui e aqui me impôs uma restrição sobre esse K, né? Mas quem é esse K? Eu posso voltar aqui, né, e dizer então, né, K sobre H cortado. Vou reinverter isso aqui de volta, né? H2, K2 sobre 2N é igual a E. E esse E não pode ser qualquer, né? Agora a gente viu, isso aqui é H2 sobre 2N e 2 vezes, um número inteiro N2. Né? E aqui eu vou colocar esse índice N. Então, o fato, né, do meu potencial, da minha partícula estar confinada, faz com que a minha energia não pode ser qualquer, né? A minha energia N aqui depende de N aqui, onde N, né, é um número inteiro, né? Então eu estou forçando, aqui podia ser zero, mas eu, ao confinar a partícula numa região do espaço, eu impus que a energia é quantizada. Isso assim é muito incrível, né? Isso sai da, né? Nada que vocês da matemática não tenham visto 1 milhão de vezes. É a solução de uma equação diferencial dado uma certa condição de contorno aí do meu problema. Mas a implicação física disso é que toda vez que eu tenho uma função de onda confinada em uma região do espaço, eu forço a minha energia a ser quantizada. Isso é uma implicação que, né, não antecipada, né? Não tem, por quê? Porque, né, você tem que fazer com que a sua função de onda vá a zero
nesses dois casos, né? E aí você quantiza. E aqui, né, a gente pode, obviamente, voltar, né? Eu achei o K, achei aqui, eu posso escrever a função de onda aqui associada, né? O meu psi-n associado a esse n vai ser raiz de 2 sobre A, seno de n e x sobre A. Né? Então, são funções que vão, né? Aqui é um pedaço de seno, aí tem, acho que o 2 vai assim, né? Porque são sempre funções ímpares. Né? Então, você tem funções oscilatórias que necessariamente nas bordas tem que é zero. Então, assim, aqui o interesse é menos na forma da função de onda dentro do poço, mas mais o fato de que ao restringir ela dentro do poço, você faz com que ela seja quantizada. E isso eu acho bem fora da caixa. Né? Aí tem um outro caso que tem uma coisa interessante. Já perdi toda a ordem aqui das minhas folhinhas. Aqui, né? Um outro caso que é também interessante, que é bem simples, é a da partícula livre. Aí, assim, não tem poço nenhum. Né? D de x igual a zero em todo o espaço. Simplesmente isso. E aí a função, né, a equação que eu tenho que resolver é exatamente essa, só que sem nenhuma restrição. Né? E aí, né, aqui eu escrevi isso de maneira oscilatória porque eu queria prender nas bordas, mas eu posso escrever isso, a função de onda ela é complexa, né? Então eu posso escrever como sendo psi de x, uma coisa do tipo, vou botar de novo aqui, a x mais um b a menos kx, né? E aí tem aquela similaridade com a função de onda numa corda, por exemplo, que tem uma coisa que propaga para a direita e propaga para a esquerda e a gente soma, né? E aí eu posso reescrever esse K, né, pegando aqui. E aí fica uma coisa do tipo, né, e botando a parte temporal também, que eu já apaguei, mas é uma exponencial, né? Fica uma coisa do tipo, vou usar até um formulário aqui. E aí aqui fica mais parecido com aquilo que a gente via, né? De x mais ou menos dt. Né? Então isso aqui é proporcional à velocidade, né? Que é h cortado k2 sobre 2m é o momento, né? Então se você divide aqui fica proporcional à velocidade. Então, né, tem essa cara. Então é um pacote, é uma onda que anda sem se deformar, né? Qual é o problema disso aqui? Que se a gente faz a integral de menos a mais infinito disso aqui, né, essa parte do tempo vai cancelar, porque está com o sinal contrário, mas essa outra parte não vai cancelar. Né? Então, se a gente faz isso aqui vai divergir, né? Que essa coisa não cancela. Isso cancela com isso, né? E vai sobrar um termo aqui.
E aí, assim, não pode acontecer. Então, apesar dessa solução ser uma solução super simples, ela não pode corresponder a um sistema físico, né? Então, a onda plana, que é uma solução fácil, trivial de ser achada, ela é a solução dessa equação, mas por conta disso aqui, ela não pode ser uma solução aceitável fisicamente. Eu acho que isso também é uma diferença bacana que a gente tem, né, nos sistemas matemáticos. Fez a conta, é a solução, valeu. Nos sistemas físicos não, a gente está restrito a um subconjunto das soluções matemáticas, que são as soluções que a gente chama de fisicamente aceitável. Isso não é fisicamente aceitável. Aí o que a gente faz? Um pacote de onda, né? Essa ideia de pacote que é dizer o seu psi de x e t, né? Em vez de ser um somatório de funções, vai ser uma integral de um φ de k, né? Que vai te dar a forma do pacote de E aí k x menos k sobre 2a e aqui dk, né? Então, dependendo dessa forma aqui, em vez de ser, né? Porque essa onda plana é um negócio que é espalhado em todo o espaço, e por isso que não tem solução, né? Não é integrável, porque se você, ela está em todo o espaço e com peso igual, né? Então ela só oscila, não vai nunca fechar essa conta. Então, um pacote de onda vai ser um negócio que está restrito numa região do espaço e está andando ou para cá ou para lá, dependendo dos sinais aqui, mas ele está, você restringe ele numa dada região do espaço. Aí assim, são 5 horas já, acho que se eu começar a falar do oscilador não, da solução para o átomo de hidrogênio, vai acabar tarde, então de repente deixar isso para falar em outro momento. E no átomo de hidrogênio que acontece aqueles saltos? Então, no átomo de hidrogênio, né, a primeira diferença é que, em vez de ter essa equação aqui em uma dimensão, é uma coisa tridimensional, e aí o potencial, né, em vez de ser uma função de R, vou botar aqui R, θ e φ, né, em geral, quando a força é central, né, a gente escreve em coordenadas esféricas. Ele é só V de R. E isso faz com que, na hora de dividir aqui as variáveis, a parte angular fique toda separada, porque aí ela não aparece em nada, né? E aí você tem toda uma solução para a parte angular que não depende nem da forma do potencial e vai cair nos harmônicos esféricos, né? Que tem aquelas formas e tem a função de onda, então ela tem os índices dos harmônicos esféricos, que são números inteiros e que são os orbitais, né? Então aquela coisa que a gente aprende de SPDF, lembra disso? O S é o L igual a 0, que vem da parte daqui. Aqui você tem... Disso? Um S2, dois S2, essa distribuição eletrônica, você está falando? Não, que loucura. Então, assim, o N vem da solução da energia, esse 2S2. O 2 vem dali. O S vem da solução em θ. E o 2, né, que é os para cima e para baixo, aí vem do φ. Então, né, você tem as degenerescências, que é o número de estados com a mesma energia, que vem de θ e φ. Então vem tudo daí. Mas aí, assim, meu plano não é fazer todas as contas, mas mostrar de onde vem. Mas aí, assim, do que eu falei até agora, assim, eu falei muito, né? Perguntas, questões, porque assim, é bem não intuitivo isso. E eu achei que para uma galera que é da matemática, mostrar assim, da onde vem que tem que quantizar, é mais concreto do que, não, né? Tem um fóton e o fóton tem energia HI, né? Mas isso aí é assim, da onde tem que quantizar a partir do modelo matemático, né? Assim, a modelagem matemática disso
força para você resolver, você tem que quantizar. Tem que quantizar. Mas tem uma coisa que você observa também empiricamente. Então, aí vem dessas bases experimentais da mecânica quântica, né? Que é assim, é toda a consistência interna da teoria, né? A teoria foi construída para que a energia aparecesse em alguns casos quantizados ou não. Né? No átomo de hidrogênio, por exemplo, no que a gente chama de estados ligados, os estados com energia negativa, que você tem os níveis de energia, é tudo quantizado. Mas nos estados do contínuo, quando você arranca o elétron lá de dentro e você separa e fica o próton para lá e o elétron para lá, aí é um estado do contínuo, aí não é mais quantizada a energia. Então, é o mesmo sistema que você tem níveis quantizados seguidos de um nível contínuo. Então, e assim, é bem curioso, eu tinha um tio que era astrônomo amador, ele tinha um livro assim da época do Flammarion e tal, e as pessoas observavam as raias do hidrogênio. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Olha as cores, né? E as cores têm um comprimento de onda bem definido. E as pessoas já conheciam a série de Balmer, a série de Lyman, que eram as raias que brilhavam, mas ninguém sabia qual a explicação física. E a explicação física vem todo de um negócio desse aqui, com níveis de energia que caem com 1 sobre N2. Aqui ele cresce com N2, no átomo de hidrogênio ele vai com 1 sobre N2. E aí, assim, era o decaimento do nível 2 para 1, do 3 para 1, do 4 para 1, do 5 para 1, é uma série. Aí depois caindo para o segundo nível, né? Do 3 para o 2, do 4 para o 2, do 5 para o 2, as diferenças de energia. Cada diferença de energia é um fóton, corresponde a um fóton que é emitido que tem uma cor. Isso era conhecido desde 1800 e tanto. Era observado, né? Era observado, mas as pessoas assim, mediam, sabiam a diferença de energia bonita, mas não conseguiam explicar. E aí, fazendo essa solução do átomo de hidrogênio, você explica tudo isso que era observado, né, bonitinho, os níveis de energia, por que tem essas raias, essas cores. Né? Então é bem bacana saber isso, né? De onde vem. É bem legal. O que mais? Muita coisa para pensar. Pois eu acho que tem essa parte que é altamente não intuitiva, né? Da onde vem. Mas eu sempre questiono essa coisa do intuitivo, porque na verdade eu sempre penso assim, que a gente, quando fala que mecânica quântica é não intuitivo... O que eu acho assim, a gente tem uma intuição do nosso dia a dia, sim, né? mas o universo não precisa obedecer essa intuição. Exato. É isso. E assim, a nossa intuição do dia a dia, ela é, digamos, muito mais aristotélica do que newtoniana. Sim. Então, assim, já é uma certa mudança você entender que, se eu empurro o apagador em cima da mesa, se fosse só Newton, né? O intuitivo seria que ele andasse a vida toda. Para você entender que ele não para, você tem que entender que tem uma força de atrito, tem que entender um monte de coisa que não é intuitivo, né? Então, mas aí assim, depois que você ouve falar que tem uma força de atrito, isso passa a ser intuitivo de volta. E a mecânica quântica você tem que ouvir muita coisa para ficar intuitivo, né? Então, eu acho que é esse o estranhamento, né? E também porque a gente, assim... né, é intuitivo a partir de certos pressupostos. Né? E para além disso, eu acho que os próprios objetos vão ficando assim, muito distantes, né? A questão do movimento mesmo, beleza, você pensa, né? Agora, quando você está no nível assim, que é subatômico, uma coisa muito... Pois a própria questão de trajetória, né, tem uma formulação da mecânica quântica, uma forma de pensar que foi introduzida pelo Feynman, que é falando de integrais de trajetória. Então, ele integra sobre todas as trajetórias possíveis e coloca pesos, porque você não sabe, né? Vai daqui até aqui, não é que nem, né? O trabalho independe da trajetória, qualquer trajetória, né? Que você sabe as leis de conservação aqui, você não consegue sequer definir uma trajetória, porque você não sabe por onde ele foi, porque você não tem a posição e a velocidade em cada instante. Você tem uma distribuição de probabilidades da posição, né? E eu nem falei do princípio da incerteza. Você sabe a posição, não sabe o momento, sabe o momento, não sabe a posição. Então você nunca vai ter uma trajetória com a posição e o momento definidos a cada instante. Quer dizer, o estado é uma distribuição de probabilidade, né? Em vez de ser um valor. Isso.
É mais uma mudança que você estava falando antes, né? Aí precisa se acostumar com isso, realmente. Mas eu sempre penso assim, que às vezes a gente tem uma expectativa que o universo, assim, as coisas serão intuitivas. Serão compatíveis com a percepção humana. Assim, não precisam ser, porque a percepção humana não é um filtro da realidade, digamos mas assim. Mas a partir da percepção humana é que são feitos os experimentos. Sim. E o experimento pode ser um experimento de fato, vai no laboratório, um experimento Einstein olhando a órbita do planeta ou o eclipse em Sobral, né? Ou também, assim, nessa discussão da mecânica quântica tem muito que eles chamavam de Gedanken Experiment, que não é assim, é um experimento na cabeça. Experimental. Sim. Se eu fizer isso, então isso viola. Ninguém foi no laboratório fazer, né? Então... Tem até um pessoal de educação matemática que trabalha com isso, experimentos mentais. Maneiro. E assim, na mecânica quântica isso é muito, muito discutido, né? Então, essa visão da função de onda e da interpretação probabilística tem um artigo muito famoso que é o EPR, Einstein, Podolsky e Rosen, que eles fazem, eles chamam de Gedanken Experiment, pegando duas partículas que estão ligadas à função de onda de uma, está ligada à função da outra, e é meio assim, são os primórdios do emaranhamento, né? E aí, se você mede uma, você necessariamente tem o estado da outra. E isso é um negócio que é complexo, assim. Isso é muito não intuitivo. Mas bacana. Então é isso. Então valeu, gente. A gente volta